Eu sei que muitos têm falado em crise, irmãos, e de fato é, e nesses dias tem gente se matando por causa de gasolina. Sim ou não? Tem irmão se pegando por causa de gasolina. Porque irmãos, quanta briga que eu não vi em posto de gasolina por conta de combustível. Agora vamos falar a real aqui. Você acha que o brasileiro está pronto para passar uma crise? Sim ou não? Não. Não está pronto. Agora nós como cristãos, a nossa maneira de agir em meio à crise deve ser diferente. Nós devemos agir de maneira diferente. Porque a maneira como nós agimos determina os resultados que nós teremos. E hoje nós temos mais de 12 milhões de desempregados. Já falam em 14. Tem uns aí que falam em 20. Uns que usam roupa vermelha. Falam em mais de 20 milhões. E não se sabe ao certo qual que é a quantidade. Mas existe de fato uma crise. E nós temos um país que está incrustado em uma situação negativa. E está negativo. Aí vai a crise dos combustíveis. Corrupção desenfreada. Tudo isso acontecendo. E nós estamos aqui. Pessoas perdidas, famílias desesperadas, irmãos. Pessoas desesperadas em hospitais. Eu vi lá várias pessoas falando: se a gasolina não voltar, não vai ter oxigênio no hospital. O SUS não vai enviar oxigênio. Irmão, o SUS não manda nada nunca. Você acha que a culpa é da gasolina? Não, existe uma crise no nosso país. Existe uma crise, isso é fato. Mas a maneira como nós lidamos com essa crise, Fernando, determina. Não quer dizer que nós vamos mudar o Brasil, mas nós podemos mudar o nosso interior. Nós podemos mudar a nossa realidade. Amém, irmãos? Nós podemos mudar a nossa realidade. Dificilmente mudaremos o Brasil como Igreja Batista Vinho Novo. Mas de pouquinho em pouquinho as nossas cabecinhas vão mudando. E isso vai refletir na humanidade afora. Isso reflete. E o que fazer em meio à crise? Como passar turbulência econômica? Como passar a crise financeira sem se abalar? Como eu passo crise financeira sem me abalar? Sem ficar mal na minha fé? Sabe, irmãos, nesses momentos de crise financeira, a sua convicção determina onde você vai chegar com essa crise. Você tem convicção de quem você é? O pastor Alessandro ministrou sobre filhos, mentalidade de filhos e de órfãos. O filho sabe que tem provisão no final do mês, o órfão não sabe. O filho sabe que tem um pai que sustenta ele, o órfão não tem ninguém. Você é filho ou você é órfão? Qual a sua mentalidade diante de uma crise? Como você age diante de uma crise? É fundamental, irmãos, sempre buscar Deus. Tem uma reflexão a respeito de finanças. Em meio a uma fase de aperto financeiro, só para você entender como você reage, você não precisa me responder. Vamos supor que você está passando um aperto financeiro, e no meio desse aperto você economiza para que não falte amanhã. É certo economizar, irmãos, para que não falte? Sim ou não? Sim. Mas você economiza. Quero deixar você numa crise agora aqui com esse pensamento. Você economiza para que não falte amanhã, ou você ajuda alguém que precisa, com a certeza de que Deus vai prover o que você precisa? Qual é a sua reação em meio à crise? Por que que fui comprar carne hoje, irmãos? Queria fazer um churrasco lá em casa, lá com a minha esposa, meus irmãos. Vamos ver um churrasco. Fui comprar o contrafilé, R$40 o quilo. Sabe por que está R$40 o quilo? Porque no meio da crise tem pessoas que se aproveitam das outras. Como que uma semana tem algo que é R$25, na outra semana é 40? Como que tem gente vendendo combustível a R$9? Como o quilo da batata aumenta 400%? Porque as pessoas não sabem responder em meio à crise. No meio da crise tem gente que retém. Mas no meio da crise, irmãos, é o tempo da igreja abençoar. É o tempo da igreja abrir as mãos. Ontem nós fizemos aqui um culto, irmãos, glorioso com os jovens. Tínhamos aqui quase 500 jovens aqui no culto. Foi poderoso, irmãos. E para esse culto nós pedimos a doação de alimento, 1 quilo de alimento. Sabe por quê? No meio da crise as pessoas precisam aprender a ser generosas. No meio da crise algo tem que acontecer com vocês. Pode ver aqui, ó, que aqui nós estamos no deserto, rumo a Canaã. Se você quer viver a Canaã de Deus para sua vida, irmão, você precisa aprender o valor da generosidade. Você precisa aprender o valor da generosidade.
Eu fiquei, irmão, esse final de semana aí, final de semana passada, aí, precisando de gasolina, precisando de combustível. Meu carro estava abaixo da reserva. A reserva já tinha acabado. Eu não sei o que estava sustentando aquele carro mais. E estava no seco. Precisei ir para Santo André por conta de um familiar do meu cunhado lá. O sogro dele faleceu. Não consegui, por quê? Não tinha gasolina no carro. Não fui. Não consegui chegar até lá. E no meio de todo esse contexto, fui pegar um Uber, R$90 até Santo André. Aí era R$80, né, Camila? R$80 a ida, só que aí tinha a volta. A volta era no mínimo R$80 para voltar. No meio da crise, tem muitas pessoas se aproveitando para ganhar dinheiro. Mas nós como cristãos, qual tem sido a nossa reação em meio à crise? Expanda a sua mente, querido. O nosso cérebro, presta atenção nisso aqui. Metanoia tem que falar de cérebro, pastor. O nosso cérebro, ele é neurobiologicamente conectado. No momento em que surge uma fala desagradável, no momento que acontece algo desagradável na sua vida, um olhar crítico ou algum desapontamento, ele é conectado para criar uma história sobre o que está acontecendo. Aconteceu algo de ruim na sua vida, o seu cérebro começa a criar uma história. O seu cérebro é conectado ao seu corpo. E aquilo começa a criar uma história sobre o que está acontecendo, reconhecendo o padrão do momento. Bati o carro, seu cérebro começa a criar uma história. Acabou a gasolina no posto, seu cérebro começa a criar uma história, irmãos. Eu via nos grupos do Facebook, irmãos. Era o tempo todo nego colocando: tem gasolina no posto tal. Aí você vai lá, mas tem no outro tal também. Tem gasolina ali, aí tem no outro. Aí tem no postinho lá em cima lá que fecharam, que venderam água. Tem gasolina em tal lugar, porque as pessoas começam a ficar desesperadas indo atrás, porque o cérebro começa a criar isso, começa a criar essas histórias. A crise, o que vai acontecer? Meu filho vai ficar doente. O irmão fica uma semana sem sair com o carro, mas surgiu a crise do combustível, ele começa a ficar em pânico. Começa a ficar em pânico, porque o cérebro dele começa a criar, o nosso cérebro, irmãos, ele começa a criar imagens. Ele começa a criar imagens. E talvez, irmãos, seus valores são todos distorcidos. Você cresceu numa família que ninguém te ensinou a passar crise. Que no meio da crise seu pai se escondia. No meio da crise ninguém resolvia conflitos dentro da sua casa. As pessoas gritavam, depois se perdoavam e a vida continuava. E a crise não era resolvida. E aquilo não é resolvido. E a partir de histórias que nós contamos para nós mesmos, vamos liberando substâncias químicas que vão sendo processadas dentro de nós. Então você vai criando algo na sua mente. O Brasil está em crise, você cria algo na sua cabeça. E aquilo vai tomando proporções dentro do seu corpo. Aquilo vai criando uma química dentro de você. E aquilo afeta todo o seu organismo. E afeta o seu corpo. Afeta o seu estado emocional. Afeta a sua maneira de andar. Afeta a sua maneira de conduzir uma conversa. Tudo isso é afetado. Sabe por quê? Fala para o seu irmão: o seu cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. O nosso cérebro não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. O nosso cérebro é o lugar que nós fantasiamos as coisas. Ele não consegue diferenciar o que está acontecendo do que eu estou imaginando. O seu cérebro não consegue diferenciar se aquilo que está pensando é real ou não. Ele não consegue. E se você cria uma história ruim, presta atenção aqui, irmão querido. Eu estou só dando uma introdução do que o nosso cérebro é capaz de fazer. Se você cria uma história ruim, o seu cérebro, ele passa a acreditar nessa história. E portanto ele reage quimicamente, liberando químicas que envenenam o seu corpo. Você cria uma história ruim. 20 milhões de desempregados, 15 milhões de desempregados. Aí você começa a criar, daqui a pouco é minha vez. Eu lembro que eu trabalhei na Volkswagen, irmãos, em 2004, acho que eu comecei a trabalhar lá, 2004. Trabalhei 8 anos lá. E teve um momento que mandaram 16 mil peãozada embora. Sabe qual que era o papo lá na Volks? Eu sou o próximo. Quem vai apagar a luz? O último apaga a luz.
Porque no meio da crise as pessoas começam a criar na cabeça: eu sou o próximo. Ao invés de ele criar, sabe o que? Uma oportunidade. Está todo mundo indo embora, vai chover promoção agora. Quem sobrar vai ser promovido, quem ficar vai receber aumento. Porque você tem que ter lógica, irmãos. Tem 5 pessoas, sobrou uma. O salário das 5 vai ter que ser dividido em algum lugar. Pode mandar para mim, eu assumo. Você vai ter que trabalhar 5 vezes mais, provavelmente. Então você vai ganhar mais. Agora por quê? O ser humano, ele tem a tendência a criar cenários negativos. A nossa tendência é criar cenários negativos. Então, o resultado disso é que você adoece. Vou dar um exemplo aqui de doença dessa maneira: amargura. Alguém te fez mal, aí sabe o que você faz? Começa a falar: nossa, aquela pessoa me machucou. Aquela pessoa... Eu lembro, irmãos, um dia eu estava entrando aqui no prédio da igreja. Eu nem lembro quem foram as pessoas, mas eu estava entrando. O João Pedro entrou, estava meio bravo. Porque geralmente o João Pedro vem para o culto, ele acorda, a gente acorda ele faltando 5 minutos para o culto. Aí ele veio meio bravinho. Aí os caras falam: parece o pai. Mas o pai não liga não. Aí o João Pedro entrou, não quis dar a mão para ninguém, irmão. Entrou com aquela cara dele marrento, passou reto. Nossa, alguém falou assim: nossa, que menino mal educado. Eu falei: gente, o menino tem 2 anos. O menino tem 2 anos. Hã? Ele tinha 1 ano, né, naquela época, 1 ano e pouco. Veio se arrastando no chão. Aí entrou: nossa, que menino mal educado. Eu parei e falei: ô moço, ele tem 2 anos. Você acha que ele sabe como? Não sabe. Agora a maneira como nós conduzimos aquilo. Porque assim, irmão, se uma criança de 2 anos afeta a sua vida, irmãos, pelo amor de Deus, cara. Se uma criança de 2 anos afeta o seu emocional, e você não é os pais dela, porque os pais ficam afetados, viu, irmão? O João Pedro me irrita. Mas se uma criança de 2 anos tem poder de mudar o seu humor: ai, pisou no meu pé. Nossa, aí o João Pedro passou aqui e pisou no meu pé. 2 anos, esse moleque vai parar. Onde vai parar esse menino? Onde vai parar? Aí começa a criar o cenário: a juventude está perdida, porque o menino pisou no pé dele. A juventude está perdida. Filho de pastor é tudo praga. Pensa que manda na igreja. Esses moleques são tudo folgados. Esses adolescentes, o moleque tem 2 anos. Esses adolescentes, o que vai virar essa criança? Pensa que manda em tudo. Vai no berçário, fica chorando. As irmãs ficam tudo bravas, porque ele fica chorando no berçário. Só fica chorando. O que essa criança tem? Irmão, olha, é uma criança. Agora o que você tem para que uma criança de 2 anos afete você? Sabe, querido, o seu cérebro, ele vai criando essas imagens. Isso vai se tornando verdade na sua vida. E as coisas vão te afetando. E de repente você está na crise. Você está na crise e você não consegue ter esperança em meio à crise. Por que eu não consigo ter esperança, pastor? Porque até o João Pedro não te dá hoje, você fica chateado. Irmão, esses dias eu falei pro pastor, ele ficou 3 dias sem falar comigo quase, né, Camila? 2 dias, bravo comigo. Eu falei: João, tá bravo com o pai? Ele fechava a cara, irmão, pra mim. Eu não fiz nada. Podia trazer o que for, traz um chocolate, tal, filho, chocolate. Ele pegava e virava a cara. Agora eu falei: irmão, vai lá. Aí ele vai tomar banho. Quer que o pai dá banho, filho? Não. Oh, aleluia. Vai a mãe. Irmão, você determina o que acontece com o seu corpo. Você determina os resultados que aquilo que é exterior afeta dentro de você. É você que determina. Por quê? O seu cérebro responde àquilo que você coloca dentro dele. O seu cérebro responde às imagens que você coloca dentro dele. O seu cérebro que responde. Se você ficar jogando para o seu cérebro que a crise vai afetar você, que você vai ficar desempregado, deixa eu falar para você: você vai ficar desempregado. Se você colocar aí na sua cabeça que está difícil fechar cliente, deixa eu falar para você, filho, você não vai fechar nenhum cliente. Esquece. Se você colocar na sua cabeça que todo mundo da sua célula vai embora, líder, ei, todo mundo vai embora. Por quê? Você cria o cenário que você quer para a sua vida. Você tem poder de criar isso. Você crê nisso, irmão? Você tem poder de criar isso. Isso se chama metanoia. A mudança que você tem na sua mente afeta a sua vida. Aquilo que você coloca dentro da sua cabeça afeta a sua vida. Sabe o que Jó falou? O que Jó falou, irmão? Tudo que eu temia me sobreveio.
Tudo que eu pensava, aconteceu. Tem irmão que vive pensando desgraça. Vive pensando desgraça. Você vai falar 10 minutos com o irmão, você sai assim, ó. Você não consegue andar. Por quê? Você sai aleijado. Você conversa com o irmão, você já começa a ligar, as pessoas pedir cadeira de roda no hospital. Daqui a pouco você é atropelado aqui na rua. E começa a ficar em pânico. Por quê? Só sai desgraça. A gente chama de boca negra. Só sai porcaria da boca. Não sai nada de bom. Por quê? É a maneira como ele enxerga as coisas. Presta atenção, querido. Você precisa enxergar o mundo de maneira diferente. Pastor, mas está chovendo, está nublado. Pela fé, o sol já está saindo. Pela fé, o sol está surgindo. Tudo é questão de fé. Aí você fala, pastor, você fica falando esse negócio de mente, de cabeça, que eu tenho que mudar meu cérebro. Mas presta atenção, querido. A mudança no cérebro começa pela fé. A mudança na sua mentalidade começa pela fé. Começa na fé. Sabe, querido, nós, fala assim, ó, nem você, ó, fala assim, ó, eu, querido, nós conspiramos para tornar os nossos medos realidade. Nós conspiramos para fazer com que aquilo que nós temos medo se torne real. Pastor, eu tenho medo de ficar desempregado. Irmão, você vai ficar desempregado se você continuar falando isso. Pastor, ninguém recebe aumento. Irmão, ninguém recebe aumento. Tem uma moça aqui da igreja que recebeu 5 promoções no mesmo dia. Subiu 5 cargos no mesmo dia. Já viu alguém assim? Eu já vi, eu posso falar que pode acontecer, porque eu já vi. Eu tinha visto 3. 5 cargos. É possível? Cria na sua mente o cenário que você quer, filho. Cria na sua mente o cenário que você deseja. A esperança nasce no meio da crise, quando você começa a mudar a sua mentalidade e enxergar aquilo que é nublado como se tivesse sol. Eu não consigo enxergar um palmo à minha frente. Amém, querido? É pela fé. As coisas de Deus são pela fé. Sabe, a verdade é que, irmãos, presta atenção, nós somos muito criativos. Amém, querido? Nós somos muito criativos. A mente do ser humano é muito criativa, e o nosso cérebro ele vai todo o tempo criando. E deixa eu falar algo ainda. Muitos pensamentos nem vêm de você, sabia? É o diabo que coloca na sua cabeça. Tem pensamento que o próprio diabo coloca na sua cabeça e você começa a acreditar. O diabo começa a jogar mentiras em você e você começa a acreditar. E aquilo começa a se tornar real. E aquilo afeta o seu corpo, afeta o seu organismo. E você responde de maneira negativa. Quando o líder de célula vem entregar a célula, ele já vem com o corpo dele jogado no chão. Por quê? Porque o diabo já mastigou o cérebro dele. Ele já acredita em tudo que o diabo fez. Ele já foi contaminado pela mentira. Ele já criou uma imagem diferente. E nada do que você falar vai mudar aquilo que ele já colocou ali na cabeça dele. Por quê? Ele já veio decidido. É que nem quando você se apaixona. Teve um jovem que está apaixonado, me procurou esses dias. Aí ele veio perguntar, pastor, o que você acha? Mas o que acha? Já está apaixonado? Já falou? Já falou tudo? Já falou para a menina que está apaixonada? A menina já falou que está apaixonada? Eu falei, vocês já criaram o cenário? O cenário já está pronto? Agora eu vou colocar uma foto aí dentro? Não tem espaço para mim não, filho. Eu vou ser o Shrek colocando alguma coisa na tua cabeça. Não adianta, você não vai acreditar naquilo que eu falar. Por quê? Você já criou o cenário. Agora, pastor, isso é bom ou ruim? Depende. Algum resultado vai ter. Se tomar um pé na bunda, vai ficar chateado. Por quê? Começa a criar cenários. Começa a colocar coisas na cabeça. E aquilo vai afetando. E aquilo vai afetando. E vai transformando você. Abre a sua Bíblia lá em Lamentações. Eu quero falar de um cara que teve que reprogramar a cabeça dele. Eu quero falar de um camarada que teve que mudar a sua maneira de pensar. Lamentações, capítulo 3, verso 1. Os irmãos compreenderam a questão do cérebro. O seu cérebro tem poder, irmãos, de mudar a maneira como o seu corpo reage aos acontecimentos. Lamentações capítulo 3, verso 1. A palavra de Deus diz assim, aqui é Jeremias falando. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz.
Deveras ele volveu contra a minha mão, de contínuo todo dia. Verso 4: fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Olha quanta desgraça, irmãos. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas todas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, ou um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, enteçou o meu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez-me que entrassem no coração as flechas de sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras. Olha como estava esse camarada, irmãos. Amargurado com Deus, chateado com Deus. Saciou-me no absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Irmãos, o cara está mal, está na melancolia pura. Como que está o céu desse camarada aqui? Nublado, filho, está escuro, chovendo, está chovendo canivete nele. O bicho está ruim, está chateado, está passando um momento difícil na vida. Só que aí vem a reprogramação mental agora na vida de Jeremias. Agora ele começa a mudar a maneira de pensar. Agora ele vai ter um resultado diferente. Ele começa a mudar a maneira de pensar. Verso 21, coloca aí. Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Ele começa declarando toda a desgraceira que ele viveu. Toda desgraceira. E talvez você está assim hoje, irmãos. Sua vida é só desgraça, só acontece coisa ruim. Sabe, querido, você sai na rua, fura o pneu do seu carro, você troca o step está murcho. Aí você sai, arruma o step, fura outro pneu. Vai arrumar o pneu, acaba a gasolina. Vai entrar na garagem, rala o carro no portão. Tudo no mesmo dia. Aí você fala: Deus me abandonou. Está só a desgraceira minha vida. Irmão, já aconteceu alguém de 2 pneus furados no mesmo dia? Aconteceu com alguém aqui já? Comigo aconteceu 3, meu furou 3 no mesmo dia. Eu indo trabalhar, furou 1, coloquei o step. Não, foram 2. Trabalhar, furou 1, coloquei o step. Voltando no trabalho, furou outro. Não tinha step. Fui com o pneu furado até em casa, quase 5 km. Falei: vai rasgar tudo. Tô nem aí, que rasgue. Rasguei tudo o pneu, cheguei em casa só com a roda, de raiva. Porque eu falei: só acontece comigo. Quer desgraça pior que essa? Aí você chega em casa, meu carro, eu larguei meu carro lá jogado. Vai ficar aí agora, só de raiva. Vou andar de ônibus. Larguei lá quase 3 meses com o pneu furado. Aí furou tudo, uns 4 de uma vez, tive que comprar tudo novo. Aí você começa a colocar na sua cabeça que a sua vida está ruim, que nada vai melhorar, que as coisas não vão melhorar, que o seu casamento não tem jeito mais. Porque aquilo que vem na sua mente é só coisa negativa. Mas aí você tem que fazer como Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória aquilo que é bom, querido. Jeremias, ele era conhecido como profeta chorão. Então ele escreveu esse texto aqui, irmãos, num momento de muito pura melancolia, melancólico, chorando. E ele profetizou durante 40 anos o castigo que Deus ia colocar. Só que ele foi desprezado pelo povo. Ninguém dava ouvidos para Jeremias. E quando a gente lê esse capítulo, a gente percebe que ele estava muito deprimido. Amém, irmãos? Estava deprimido ou não estava? Estava muito deprimido. Ele estava muito deprimido. E expressa aquilo que ele estava sentindo até de maneira exagerada. Irmãos, Max Lucado, ele fala no livro assim, ó:
alimente seus medos, e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé, e seus medos morrerão de fome. Tem irmão que vive alimentando medo, vive colocando força no medo. Ah, meu casamento vai acabar, ele vai alimentando. Meu relacionamento vai acabar, ele vai alimentando. Minha mulher vai me trair, ele vai alimentando. Meu esposo vai me trair, ele vai alimentando aquilo. Eu vou ficar sem dinheiro, vou ficar endividado. Vão cortar minha luz, vão buscar meu carro. Vai acabar a gasolina, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Meu filho vai virar um nóia, vou tudo drogado. Nada vai acontecer, tudo de ruim acontece na minha vida. Ele vai alimentando isso. Sabe o que acontece? A fé dele morre de fome. Agora alimenta a sua fé. No momento que as coisas estão dando errado, acabou de brigar com a sua esposa, vai para o quarto, fala: Deus, toca no meu casamento, reaviva meu casamento, muda a minha história. Acabou de ser mandado embora, Deus vai abrir uma porta melhor para mim. Acabou de ser demitido, sai da empresa, fala: Deus tem algo melhor para a minha vida. E tenha certeza, querido, que em poucos meses, até dias, a outra porta vai estar escancarada na sua frente. Sabe por quê? Alimente a sua fé, e os seus medos vão morrer de fome. Alimente aquilo que é bom, e as desgraças vão ficar para trás. Muda. Sabe, querido, ressignificar é a capacidade de contar uma história diferente para si mesmo. O ser humano é capaz de contar uma história diferente para si mesmo. Nós precisamos contar histórias diferentes, dando um novo significado para a nossa dor. Eu lembro quando os meus pais morreram, irmãos, passei um momento muito difícil mesmo. Parecia que todo dia estava chovendo. Eu acordava de manhã e estava chovendo. Sempre frio, sempre triste. Eu chegava em casa, irmãos, podia estar o calor que for, eu queria ficar me enrolado com as cobertas, chateado, precisando de, sabe quando você precisa de calor, você precisa de amor, precisa ser amado. Eu precisei ressignificar minha vida sem eles. Eu precisei mudar. Mas tem gente que faz 15 anos que algum parente morreu, até hoje ele sofre. Hoje, irmãos, eu dou risada da vida dos meus pais, eu dou risada, eu falo com naturalidade sobre eles. E faz pouco tempo, irmãos, 3 anos que meu pai morreu. Faz pouco tempo. Hoje isso não me afeta mais. Não me afeta mais, mas já afetou lá atrás. Aquilo que te afeta, você precisa ressignificar a sua vida, mudar a maneira de pensar, mudar a imagem, para nascer esperança no meio da crise. Para que a esperança nasça no meio da crise, você precisa mudar. Você precisa mudar a maneira de pensar. Ah, mas se você ficar pensando no caixão o dia inteiro, é o caixão que vai te esperar no fim do dia. Se você acordar pensando no desemprego, é isso que vai te esperar no final do dia. Se você acordar pensando que o seu marido vai te trair, é isso que te espera no final do dia. Agora, se você acordar pensando na promoção, se você acordar pensando que o seu casamento é o melhor, se você acordar pensando que seus filhos são bênçãos e declarando isso, é isso que você vai ter no final do dia. Porque nós somos resposta daquilo que nós cremos. A nossa vida é resposta do que nós acreditamos. Presta atenção, filho. A sua vida é resposta daquilo que você crê. Pastor, eu vivo na pindaíba, porque você crê na pindaíba. Eu vivo duro, é porque você crê na dureza. É lógico, irmãos, que tudo tem a fase, amém? Tudo tem sua fase. Uma fase de dificuldade financeira. Agora, se você fica na dificuldade a vida inteira, é porque é isso que você acredita. Você acorda, irmãos, você acorda com medo. Aperta a campainha, é o guardinha da rua te cobrando dinheiro, você fica desesperado. O cara da Eletropaulo chega, você já desce arrumando desculpa para ele não cortar a sua energia. Que dia é medição de água, você já fica desesperado que o cara que vai me medir água, ele vai cortar a sua água. Irmão, ninguém merece passar por isso. Agora começa a criar algo diferente na sua cabeça. Sabe por que tem irmão que não consegue sair da... Eu falei, pastor, eu saí do emprego para me dedicar aqui à obra, irmãos. E graças a Deus por isso. Mas assim, irmão, eu trabalho faz 16 anos, quase 17 anos que eu já trabalho. E todo dia 5 e dia 20 eu tinha meu dinheiro, irmãos. Chegou o primeiro dia 5 sem R$1. Depois chegou o primeiro dia 20 sem R$1. Só que eu falei, pastor, eu não fico em casa até meio-dia não. A gente acorda de manhã, vamos visitar cliente, nós vamos atrás. Porque, irmãos, eu ressignifiquei minha vida. Você precisa mudar o significado da sua vida.
Não se contente em passar a vida inteira sem dinheiro. Não se contente em passar a vida inteira com um casamento destruído. Não se contente com isso. Você pode mais que isso. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que transforma a mente e começa a acreditar numa perspectiva melhor, em algo positivo. Ah, pastor, psicologia positiva? Amém, usa ela, porque é aliado com a fé. Pode usar. Pensa algo bom. Olha para o espelho e fala: você é o cara. Você é o cara. Não olha para o espelho e fala: rapaz, você é um vagabundo miserável, você não faz nada, você não vai ser nada na vida. Tem gente que fala isso. Sabe, querido, muda a maneira de pensar, que você vai mudar os seus resultados. Então, você precisa converter a sua frustração, sabe no quê? Em energia. Converta a sua frustração em energia. Sabe, irmãos, talvez você está no buraco. Eu já fui buraco. Quem aqui já foi para o buracão, irmãos? Buraco. Quem já foi, irmãos? É difícil para o buraco? Qual é a primeira decisão que você tem que tomar no buraco? Quem sabe? É parar de cavar. Enquanto você não parar de cavar, você não para de cair. Tem irmão que está no buraco. Primeiro que ele não olha para cima, sabe por quê? Ele fica assim, ó, cavando. Sabe o que significa cavar? Chorar. Nada dá certo na minha vida. Aí cava uma pazinha e joga para cima. Todo mundo cresce menos eu. E vai jogando. Todo mundo multiplica a cela menos eu. Todo casamento é melhor que o meu. Todo mundo casa menos eu. Todo mundo canta menos eu. Todo mundo arruma namorado menos eu. Aí você vai, cavando. Enquanto você continuar cavando, você não vai mudar de vida. Sabe o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer quando tiver no buraco: para de cavar. Porque dentro do buraco tem oportunidade para você. Talvez tenha uma escada te esperando a 1 metro para cima, e você está cavando, olhando para baixo e não consegue enxergar. Talvez o buraco que você está é desse tamanho, mas você está olhando tanto para baixo, você está cavando tanto que você não consegue olhar ao redor. Está que nem o Kiko na piscina. Quem lembra do Kiko na piscina? Quem assistiu esse episódio? Que o Kiko cai na piscina se afogando. O que a mãe dele fala para ele? Fique em pé. Aí o Kiko levanta. Está aqui água. Tem irmão que está que nem o Kiko na piscina, se debatendo. Oh, meu Deus, nada vai mudar. Minha vida não muda. Fique em pé, irmão. Fique em pé, filho. Está se debatendo por causa do seu dinheiro? Fique em pé. Enquanto você está se batendo, você não consegue olhar o horizonte. Você não consegue ver o que Deus tem na sua vida, porque você está se batendo no meio da água. Está parecendo uma lagartixa jogada na água lá. Faz que nem o Kiko, levanta, você vai ver que a água está na canela. Você consegue levantar as pernas e se movimentar normal. Que aquilo lá é só uma crise que você consegue passar por ela. Não se afogue, irmãos, num prato raso. Não faz de conta que a vida é tão difícil. Porque tem irmão que curte uma dificuldade. Sim ou não, pastor? Tem irmão que gosta assim, né? Está passando dificuldade, ele ama aquilo. Oh, meu Deus, estou na prova. Aí está na prova. É o crente vestibular. Vive fazendo prova. Vive na prova. E ele ama a prova. E sabe o que ele vai ter? Prova. Porque todos teremos prova. Agora a maneira como você passa pela prova é determinante para o que você vai ser lá na frente. Porque todos passaremos prova, querido. Agora, você valoriza a prova ou você valoriza o resultado da prova? Tem irmão que valoriza muito a prova. Nossa, eu estou na prova. Irmão, então passa pela prova, filho. Resolve as questões rapidinho e arrebenta. Glória a Deus, irmão. Os irmãos estão assistindo futebol lá atrás. Lá na mesa. Ei, Jô. A maneira como você passa. Então, Jeremias aqui, ele tirou 6 lições aqui, quero falar rapidamente. 6 lições. A primeira: Deus é misericordioso. Está difícil para você, querido? Deus é misericordioso. Sabe, irmãos, misericórdia no dicionário significa sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou caiu na desgraça. Deus tem misericórdia de você. Deus está vendo o que você está passando. Ontem aqui nós oramos, irmãos. Fiz um apelo para alguns jovens que tiveram pensamento suicida nos últimos 3 meses. Acho que vieram quase 20 jovens no meio, pastor. E eu falei para eles: Deus tem misericórdia da sua vida. Deus sabe o que você está passando. Agora, sabe o que é determinante para esses jovens? Mudar o cenário. O cenário de dor, um cenário de desgraça,
colocar algo bom dentro dele. A vida não é tão ruim assim, querido, para você sofrer tanto. A vida tem muita coisa boa para você se curtir por aí. Muita coisa boa. Você pode fazer muito amigo aqui na igreja, que vai te fazer voar longe, te vai te fazer andar muito por aí ainda, e perder esse desejo de tirar a sua vida. Então Deus é misericordioso. Conte uma história que quando Thomas Edison, ele conseguiu finalmente a sua primeira lâmpada elétrica. Então ele pediu para um dos seus auxiliares instalar a lâmpada. E o auxiliar foi lá e deixou a lâmpada cair, a lâmpada quebrou. Então ele criou a primeira lâmpada, aí o camarada deixou cair. Dá vontade de matar, não dá? Aí sabe o que ele fez? Foi lá e criou outra lâmpada. Foi lá e fez, desenvolveu de novo, pegou o projeto, desenvolveu outra lâmpada. Aí ele tinha que dar para o cara colocar de novo, sim ou não? Sim ou não? Não? O cara quebrou, vai dar de novo? Ele deu. Sabe por quê? Irmãos, todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece mais uma chance. Você também merece mais uma chance. Pastor, mas eu caí. Eu caí. Sabe, a minha vida está uma desgraça. Eu estou no meio do buraco, estou na crise. Deus tem uma nova chance para você. Deus tem misericórdia da sua vida. Deus tem uma segunda chance para você, querido. Segunda promessa. A primeira é que Deus é misericordioso. Segunda, a misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia de Deus não tem fim. Ela é incalculável, ela é imensurável, ela não tem limite. Eu errei, aí amanhã eu erro de novo. Sabe por que tem muito irmão que desvia, que larga a igreja, que sai do evangelho? Porque ele não consegue admitir os erros dele. Ele acha que Deus não perdoa ele. Irmão, presta atenção aqui. A misericórdia de Deus não tem fim. Quer dizer que se você errou hoje, tem misericórdia para você. Se você errou amanhã, se você vai errar amanhã, ela vai se renovar de novo na sua vida. Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renovam em nossas vidas. Todas as manhãs, não dá para calcular. O homem tenta calcular. Porque Deus tem limite. Tem irmão que fala que Deus tem limite. Irmão, Deus não tem limite. Deus não tem limite. A misericórdia do Senhor é ilimitada. A misericórdia é ilimitada. Não dá para calcular. Não tem como mensurar. Nós não conseguimos mensurar isso. Por quê? Não tem início, não tem meio, não tem fim. Deus é misericordioso. Desde que Deus existe, a misericórdia está sobre a terra, pairando, esperando alguém errar para Ele derramar a misericórdia dele sobre você. Deus tem uma segunda chance para você. Terceira promessa: elas se renovam a cada manhã. Elas não têm fim, mas elas se renovam toda manhã. Como se não bastasse não ter fim, Ele renova ela todo dia. Nossa, pastor, mas não tem fim. Então Deus quer falar para você: não tem fim mesmo, porque amanhã eu renovo ela. Se hoje você precisou 10 vezes de perdão, amanhã pode precisar de mais 10. Quantos for, a misericórdia de Deus não tem fim. Não são as mesmas de ontem e não serão as mesmas de amanhã. As misericórdias do Senhor não tem fim sobre a sua vida. O quanto você precisar de Deus, Deus vai estar lá pronto para te receber. Sabe, querido, a Bíblia fala lá em Miqueias capítulo 7, verso 18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece as transgressões do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre. Deus não está com raiva de você, querido. Deus não tem raiva de você. Deus se alegra com você. E deixa eu falar algo. A Bíblia fala que Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Deus quer ver você prosperar. Deus quer ver você crescer. Deus quer ver o seu casamento indo bem. Deus quer ver você crescendo no seu emprego. Deus tem coisas boas para você, querido. Então Deus, Ele não se lembra dos nossos pecados. Quarta promessa: Deus é fiel. Jeremias declarou a fidelidade de Deus. Deixa eu falar algo, irmãos. Quantos aqui sentem que Deus gerou um sonho no seu coração? De verdade, levanta a mão. Você sente: Deus gerou algo no meu coração. Deixa eu falar algo para você, querido. Deus tem um compromisso com isso que Ele gerou no seu coração. Deus tem um compromisso, sabe por quê? A Bíblia fala que Ele é fiel. Ele é fiel. Mas pastor, nada acontece na minha vida. Irmão, passa pelo processo. Existe um processo. Eu dei aula aqui no domingo passado, no Encontro Destino. E eu fiz um plano, pastor, de 1 ano. Os irmãos querem ser pastor.
Mas o irmão que quer ser pastor, ele não tem paciência nem com os irmãos da cela dele. Você acha que ele vai conseguir ser pastor? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. O máximo ele pode vir aqui pregar. Porque pastor não quer dizer que sabe pregar. Pastor cuida de ovelha. O máximo que ele pode fazer é pegar o microfone e pregar uma mensagem. Agora pastor nunca vai ser. Porque o processo do pastor começa na vida da cela. O processo de um pastor começa cuidando das ovelhas pequenas lá, filho, ali ó, no seu contexto. Mas tem irmão que não consegue passar por isso. E ele fala, Deus me esqueceu. Não, querido, Deus é fiel, Deus esqueceu de você. Deus cumpre aquilo que Ele te prometeu. Deus cumpre aquilo que Ele te prometeu. E Ele tem um compromisso com isso, porque Ele é fiel. Agora, como você está agindo em relação à promessa de Deus na sua vida? Como você trata as pessoas que estão ao seu redor? Isso determina, irmãos. O ser humano, ele consegue atingir um certo nível de fidelidade. Mas Deus, Ele é fiel ao extremo. Ele é o máximo de fidelidade. Ninguém consegue atingir essa fidelidade. Sabe por quê? Eu sou fiel ao Jonas, até que o Jonas pise no meu calo. Ah, meu irmão, tocou música que eu não gosto, esquece. Vou ficar com raiva. Tem irmão que é assim. Por quê? Nós não somos fiéis como Deus. Deus não. Deus tem compromisso com o que Ele gerou no seu coração. Deus tem compromisso com você, irmão. Fala para o seu irmão, Deus tem compromisso com você, querido. Deus tem compromisso. Ele é fiel, independente das circunstâncias, independente daquilo que você fez, independente dos seus erros. Ele é fiel. Ele é fiel, querido. Pode passar o tempo que for, Deus é contigo. Pastor, mas como isso vai acontecer? Não sei, Deus sabe. Se Ele gerou, Ele tem uma maneira de realizar. Mas é tudo da maneira dEle. Tudo da maneira dEle. Tem cara que vira pastor em 1 ano aí. Não sei, em certos lugares. Mas tudo tem o seu processo. Quem começa aqui uma carreira de diretor? Quem é que já começou na carreira como diretor de uma empresa? Ah, eu. Aí você abriu a doceria no quintal. Sou diretor financeiro. Não é isso não que eu estou falando, filho. Quem já entra numa empresa como diretor? Ninguém. Ninguém. Todo mundo tem que passar por um processo. Começa do estagiário. O que o estagiário faz? Merda. Só faz merda. Aí depois vira assistente. O que o assistente faz? Merda. Mas tem que passar pelo processo. Passa pelo processo estagiário, trainee, assistente. Aí você vai virando, vai crescendo, vai sendo promovido. Não queira subir mais degraus do que você consegue. Mas deixa eu falar para você, irmãos. Lá no fundinho, Deus tem compromisso com aquilo que Ele te prometeu. Deus tem compromisso com aquilo que Ele falou com você. Deus tem compromisso. Pode ter certeza que dia após dia palavras virão para renovar a sua vida. Palavras virão para renovar a sua fé. Palavras virão para renovar aquilo que Ele prometeu. As irmãs lançaram aqui o projeto da Fundação Florescer para cuidar das crianças, né, Beth? Amém? E as irmãs trabalham pra caramba aqui no projeto. E eu falei, pastor, tá faltando alimento, irmão. Faltando comida para as crianças, não tem o que comer. Eu falei, pastor, mas não nasceu no coração de Deus esse projeto, Beth? Se nasceu no coração de Deus, Deus tem que suprir. Agora, por que não está acontecendo? Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele não vem e supre. Deus não vem aqui sozinho. Ah, vou descer lá na Igreja Batista Vinho Novo. Como que é a voz de Deus? Oh, descereis lá na igreja. Deus não vai descer aqui na igreja para trazer um saco de arroz. Sabe quem que Deus vai usar? Aponta para você assim, ó, Joe. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes falta provisão na igreja. É por nossa culpa. É a culpa da igreja mesmo. Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu falei para ela, se Deus prometeu, falei para Alessandra, eu me comprometo a fazer algo para levantar alimento aqui nessa igreja. Eu me comprometo. Fizemos o culto aqui do Full House. Falei, a entrada vai ser 1 quilo de alimento. Nós vamos levantar alimento aqui. Essas crianças não vão passar fome não. Nós vamos fazer alguma coisa. Eu vou nas padarias buscar pão. Ouvi não aqui na padaria. Fui buscar 20 pãozinhos. Ele não pode dar 20 pão. 20 pães, desculpa. Não pode, porque é caro. 20 pães é R$8. R$8 por dia vou ficar pobre. Pra você ver a situação que nós passamos aqui, irmãos. 25 crianças que não tem o que comer lá fora, que não tem o que fazer lá fora, que os pais deixam na rua. Você passa 10 horas da noite, tem umas na rua andando de bicicleta. E elas vêm aqui para a igreja para ter um pouquinho de comida, um pouquinho de dignidade. E sabe o que acontece? Até isso falta. Por quê? Deus é fiel, amém? Mas Deus é fiel e Ele quer usar a sua vida para estabelecer a fidelidade dEle aqui na terra.
Deus é fiel através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Através das nossas atitudes, querido. Então, nós precisamos, independente de circunstâncias, também sermos fiéis a Deus. Pastor, estou com dificuldade. Irmãos, é no meio da dificuldade que Deus vai lá e manifesta o poder dele. Eu falei ontem para os jovens aqui, ó, que estavam pensando em se suicidar. Falei para eles, jovens, sabe por que Deus gosta da fraqueza, Anderson? Deus gosta de gente fraca, porque é no meio da fraqueza que Ele manifesta o poder, a Bíblia fala. Irmãos, eu amo esse versículo. Deus falou muito comigo há um mês atrás, irmãos, na época da conferência aqui. Estava passando tanto perrengue aqui, mano, que eu falei, eu preciso de uma palavra. E Deus falou, você está com fraqueza, filho? É no meio da fraqueza que eu te dou poder. É na hora que você é fraco que você é forte. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Mas não é a força que vem de mim, não é a força que você conquista na academia, não é a força que você conquista se alimentando de arroz e feijão. É a força que você conquista diante do Senhor. Porque Ele é fiel. Ele sabe o que você está passando. Muda a sua maneira de pensar, que você vai mudar o resultado de Deus na sua vida. Muda a sua maneira de crer, que você vai mudar o resultado da sua vida. Quinto, quer dizer, quarto é Deus é fiel. Quinto, a minha porção é o Senhor. Jeremias, diante da dificuldade, ele declarou, a minha porção é o Senhor. Deus tem um espaço dentro de mim. Porção significa o espaço de alguém. Então Deus tem um espaço dentro de mim. Tem algo dentro de mim que só cabe Ele. Muitos de nós tentam colocar dentro da nossa cabeça as dificuldades, colocam dentro de nós, a gente fica colocando dentro de nós dívida, coloca dentro da nossa cabeça coisas ruins, irmãos, fazia anos que eu não assistia Cidade Alerta. Fui desembestar assistir semana passada. Eu não sei porque que eu liguei aquela desgraça da TV. Irmão, só passa desgraça. Sabe o que passa? Namorada de 16 anos foi estuprada e matou, arrancou a cabeça fora. Aí fritou. É isso que passa. É só isso que passa. Não passa nada bom. Mas sabe, você quer ver coisa boa? Quem quer ver coisa boa aqui, irmão? Sabe o que você tem que fazer? Abre a sua Bíblia e começa a folhear e ler as promessas de Deus para a sua vida. É nesse momento que você renova a sua vida, que você renova e você recebe a porção de Deus. Porque Deus tem um maná todos os dias para nós, irmãos. E o maná se chama Jesus Cristo. Todos os dias Jesus quer se manifestar na sua vida. Todos os dias está diante de você, Paulinho, a árvore do conhecimento e a árvore da vida. O conhecimento se adquire na televisão. Quero ver o que Deus tem para mim na televisão. Vai assistir da Atena, vai assistir a desgraça, fuga policial, não sei o que, bandido morto, e não sei o que lá, toma 4 tiros. É esse negócio que você vai ver. Agora a árvore da vida, você só vai ver promessa, você só vai ver fidelidade, você só vai ver coisa boa. Pastor, por que a vida está tão difícil? Porque você foca na dificuldade. Não tem como nascer esperança em meio da crise focando na dificuldade. Não tem como. Falei, pastor, nós passamos uma crise, irmãos, violenta financeira nessa igreja. Mas sabe o que tem que acontecer com a gente no meio da crise? Nasceu oportunidade. Nós estamos aqui juntos. Falei para ele, nós estamos juntos. Vamos até o final. Não vamos desistir. Porque eu sei que há esperança no meio dessa crise. E a esperança é a nossa porção. É o próprio Deus. Não sei o que fazer, Deus sabe o que fazer. Deus vai dar planos, porque Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Deus sabe qual é o nosso coração. Deus sabe o que nós queremos fazer nessa cidade, irmãos. Deus sabe o que nós queremos fazer na Zona Leste de São Paulo. Deus sabe, Deus gerou isso no nosso coração. Eu nunca amei São Paulo. Eu nunca quis fazer parte de São Paulo como eu quero nesses dias. Eu nunca amei tanto essa cidade, irmãos. Eu não sou daqui, eu não nasci aqui, mas Deus me trouxe até aqui. Me deu uma porção. Me deu uma porção. Tem sido fiel comigo. E eu serei fiel com Ele. Enquanto eu depender de Deus, eu farei o melhor que eu puder. Sabe, querido? O Senhor é a nossa porção. O Senhor é... O apóstolo Paulo fala lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Ele disse-me, a minha graça te basta. Porque Deus está falando, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o apóstolo Paulo falou, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, para que em mim habite a porção, o poder de Cristo. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas.
Eu sinto prazer nas crises, porque eu sei que se eu mudar a minha maneira de pensar, no meio da crise vai nascer esperança. No meio da dificuldade vai nascer uma plantinha. No meio do deserto vai nascer um manancial. Mas eu preciso crer nisso, e eu preciso declarar isso. Quais têm sido as suas declarações no meio da crise? Quais têm sido as suas declarações no meio da crise? Elas determinam o que você vai alcançar lá na frente. Elas determinam. E o apóstolo Paulo fala que vai sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando estou na crise, então eu tenho esperança. Porque quando Deus me coloca diante da crise, Ele quer me ensinar algo. Se Deus te colocou diante de uma situação, irmão, você não consegue resolver, presta atenção, Ele quer te ensinar algo. Ele quer ensinar algo para você. Nunca saia da crise, irmãos, pior do que entrou. Saia sempre melhor. Saia melhor. E por último, Deus, Ele declarou que Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa esperança. Esperança significa alguém que eu confie. Deus é a pessoa em que eu confio. A nossa confiança deve sempre estar em Deus. Não confie no seu chefe. Não confie no seu bolso. Não confie no seu dinheiro. Não confie no saldo da sua conta corrente. Não confie no dinheiro que você tem na poupança. Não confie, querido. Não confie no seu carro. Não confie no governo. Não confie nos benefícios do governo. Confie em Deus. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Se Deus te prometeu algo, querido, Ele é fiel para cumprir. Nós estávamos um dia no Fora da Caixa, um jovem veio falar comigo, falou assim: pastor, estou sentindo de Deus, te pedi para você. Falou assim: vai lá tirar o passaporte. Falou para mim: tira o passaporte lá no Fora da Caixa. 2 pessoas falaram isso. Eu falei: amém, irmão. Amém, mas nem dei muita atenção, não, irmão. Vou falar a verdade. Saí de lá, tranquilo. Aí no mês passado, mês retrasado acho que foi, outro jovem me procurou e falou a mesma coisa. No mesmo dia, eu recebi 2 contatos fora do país, me perguntando sobre o que nosso trabalho com os jovens. Um desses contatos pediu minha agenda para agosto, para eu ir para os Estados Unidos. Sabe por quê, irmãos? No meio da crise, Deus vai te dar oportunidades para você crescer. Mas pastor, está difícil para mim, eu não enxergo nada. Enxerga Ele. Se possível, enxerga Ele. Olha para a cruz, enxerga Ele. Na cruz está toda a sua esperança. Na cruz está tudo que você pode ter. Tudo que você pode receber está na cruz do Calvário, querido. O salmista fala: provai e vede, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Pastor, você vai para os Estados Unidos? Irmão, não sei, irmão. Não sei se vai dar tudo certo, espero que sim. Já vou atrás do passaporte já semana que vem. Vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Amém, Dani? Lembra lá, Dani, nas nossas orações lá, 3 anos atrás, que Deus falava isso? Falei: pastor, será que a gente acredita naquilo que Deus tem para nós, irmãos? Será que nós acreditamos, André? Naquilo que Deus está falando no seu coração? Ou será que para você parece loucura? Tem muito irmão que não vive as promessas de Deus, porque ele acha que é loucura. Deus vai fazer isso comigo? Ah, não. Creia, irmãos, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor. Nós confiamos no nosso Senhor. Irmãos, por pior que esteja a sua situação, pode subir com o pessoal do louvor. Por pior que esteja a sua situação, querido, por pior que seja a situação que você está vivendo, nós sempre temos razões para nos alegrar. Sim ou não? Sim ou não, querido? Está frio lá fora? Quem vai dormir embaixo da ponte aqui? Levanta a mão. Teve um doido que levantou a mão. Vai mesmo? Vai mesmo? Quem vai dormir embaixo da ponte aqui? Levanta a mão. Isso é motivo para você se alegrar? Sim ou não? Sim. Pastor, mas eu não tenho o que comer. Mas você tem onde dormir. Tem gente que não tem onde comer e nem onde dormir. Agora o que tem que comer você resolve depois. Você me procura que nós resolve hoje aqui mesmo. Porque Deus é bom. Você não vai passar uma semana sem comida. Pode ficar tranquilo, que Deus tem a provisão para a sua vida, porque Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom.
O Senhor é bom. Então, irmãos, a situação de Jeremias começou a mudar, porque ele começou a mudar a maneira dele de pensar. Declarou coisas ruins, declarou desgraça. Depois ele falou: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança hoje? Qual é a sua esperança hoje? Você tem razão para se alegrar? Querido, pode ser que a situação do Brasil a gente não consiga mudar. Pode ser que o mundo a gente não consiga mudar. Isso é verdade que estou falando. Pode ser que você não consiga mudar mesmo a situação do mundo, nem do Brasil, por causa da sua oração. Mas preste atenção. A sua situação, você é capaz de mudar com a sua oração. Quando você ora: pastor, eu oro pelo Brasil, mas nada muda. Você muda com a sua oração. Pode ser que você não mude a circunstância ao seu redor, mas algo vai acontecer dentro de você, e a mudança virá em você. De nada vale Deus mudar o Brasil, se Ele não mudar você. De nada vale Deus transformar o Brasil, Deus transformar São Paulo, Deus transformar tudo ao nosso redor, se dentro de você nada for transformado.